Seguinte, nesse vídeo eu vou te apresentar duas operações que eu realizei, sendo a primeira delas baseada no canal declinado com a confluência de uma resistência e a segunda operação no canal expansivo com a confluência de Fibonacci e pullback. Duas operações bem interessantes para que você possa acrescentar no seu operacional. Eu já fico até falando desse vídeo que vai ser interessante para o seu aprendizado, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva nesse canal caso você não seja um inscrito. Bora lá sem mais enrolações. Vamos lá, a primeira coisa que você pode observar aqui no GBP/USD é a tendência principal de baixa. O mercado aqui faz um movimento de impulso, correção, impulsão, correção, impulsão, apresentando um novo fundo aqui atrás. Depois o mercado começa a subir, deixando um topo descendente aos anteriores. Até o momento, não tem como você saber se ele vai dar continuação ao movimento principal de queda ou se ele vai reverter. É interessante que você espere a confirmação de mercado para que você possa tomar uma boa decisão. Nesse caso aqui, para que o preço ele possa continuar sua estrutura de baixa, ele tem que fazer um novo movimento de impulso rompendo esta mínima. Caso daqui aconteça, é uma continuação na estrutura de queda. Nesse caso, vocês puderam observar que não aconteceu isso. O preço ele formou dois fundos no mesmo nível e pode caracterizar para a gente uma possível reversão de tendência, podendo ser para um movimento lateralizado ou então para um movimento de reversão direta. Para o movimento lateralizado é bem simples. É quando o mercado faz aqui uma tendência de queda, por exemplo, deixa um fundo, topo, fundo no mesmo nível que o primeiro, depois ele deixa um topo no mesmo nível que o primeiro também, e faz aquele movimento em equilíbrio, trabalhando no suporte e trabalhando na resistência. Para o movimento de reversão direta, ele deixa esses dois fundos aqui no mesmo nível e rompe direto aquela máxima. Por isso que a gente caracteriza isso daqui como reversão direta. É interessante que você entenda essas confirmações para que você possa surfar da melhor forma possível, beleza? Então, nesse caso aqui, essa interpretação de tendências é interessante que você entenda que a tendência principal é de queda. Perfeito, então, após o mercado romper essa máxima com essa onda de impulsão, acabou deixando um topo, um fundo, topo, fundo, e foi trabalhando ao longo daquela estrutura, perdendo inclinação. É quando o mercado ele faz aqui, ó, movimento bastante inclinado, com bastante intensidade, e acaba perdendo aqui a inclinação, indicando perda de força. Possivelmente, o mercado vai acabar revertendo aquela estrutura, fazendo aqui o canalzinho declinado e vai romper para queda, corrigindo esse movimento aqui inteiro. Visando isso, visando essa ideia, eu vou buscar pontos de venda para surfar esse padrão. Então o que eu iria fazer aqui? Após confirmar essa estrutura, marquei o nosso canalzinho. Eu vou utilizar a resistência desse canal como ponto de venda e buscar alguma confluência com resistências lá atrás. Por exemplo, essa resistência aqui. Caso o preço ele comece a se movimentar e bata nesse ponto principal, que era o alvo do preço, com a confluência do canal declinado, eu meto uma operação de venda visando a queda do preço. E é nesse ponto que eu devo executar a operação, sempre na resistência principal, que está sendo como alvo do mercado. Então bateu lá, executa a operação de venda e o mercado tende a reagir a nosso favor. Então perceba o seguinte, depois eu fiz ali a marcação, joguei um pouco mais na máxima, e quando o preço atingisse tal zona, eu executaria uma operação de venda visando a queda do preço. Bateu na zona que eu queria, executei a operação de venda para a próxima vela e vamos aguardar o final dessa operação aí que foi bem interessante. I'm a rider, still I'm just a simple man. All I want is money plus the fame. I'm a simple man, Mr. International, player with a passport, just like a Latin switch. Get you anything you ask for, either him or me. The champagne, Hennessy, favorite of my homies when we floss on our enemies. Witness as we creep to a low speed. Beat what my foes need. Make some emojis, funk you don't need. Approaching women with a passion, been a long day, but I've been driven by attraction in a strong way. Your body is banging, baby, I love the way you're flowing. It's time to give it to daddy sugar, now tell me how you want it. Tell me, baby, is it cool to touch? Tell a man that you can trust, not just a fool in lust. Coming to get you on the bus is so ironic. Exotic on the verge of erotic. I'm hitting switches on misses like I've been fixed with hydraulics. My up and down like a roller coaster. Can I come inside you? I ain't stopping till the show is over. Cause I'm a product in and out just like a robbery. I'll probably be a freak and let you get on top of me. Hit the rockin' knees, nights full of Alizé. A living legend, you ain't heard
Bom, tá finalizando essa operação, vocês puderam notar que o candle que eu entrei fechou no estela cadente, que é um padrão que sinaliza uma reversão, né? Nesse caso, tem um cenário bem interessante por conta que o mercado acabou rompendo a resistência desse canal declinado em busca do alvo principal dele, que era essa resistência, que foi onde o mercado respeitou, fechou com uma estela cadente lá em cima, que é um padrão de reversão indicando baixa, e o que aconteceu depois foi apenas um falso rompimento no canal. Ou seja, muita gente poderia ter vendido nesse terceiro toque do canal declinado com a confluência dessa resistência lá atrás e acabou sendo rompido. Como eu priorizei aqui a zona extrema para poder realizar essa operação, eu evitei um rompimento, consegui pegar a melhor taxa do falso rompimento daquela estrutura. Depois que eu vendi, o mercado ele voltou para dentro do canal, pegou o pullback e desceu. Então é interessante que você entenda um pouco sobre essas manipulações de mercado para que você evite rompimentos em regiões que não são tão favoráveis para você e pegue nos melhores pontos possíveis, beleza? Então nesse caso foi aqui uma ótima operação visando o ponto extremo, evitando o rompimento e conseguindo ali surfar um falso rompimento também. Fechou? Então vamos para a nossa segunda operação aqui agora. Bom, já na segunda operação nós tivemos a confluência de um canal expansivo com 38.2 e drawback. Ou seja, depois desse movimento de impulso, o mercado apresentou um topo, fundo, topo, fundo, topo e fundo. Ele começou aqui a se expandir nos fundos, que é quando o mercado ele sai de um ângulo, deixa topos no mesmo nível e faz fundos descendentes aos anteriores. Isso aqui também é um canal expansivo. O que você pode fazer ao longo daquela estrutura? Vender no terceiro toque da resistência e comprar no terceiro toque do suporte do canal expansivo. Visando isso, teve aqui o primeiro, o segundo e estava em busca do terceiro toque da região de suporte do canal expansivo com a confluência dessa resistência que foi rompida e virou uma região de suporte à espera do drawback. E no final dessa operação eu mostro para vocês a Fibonacci 38.2 nessa confluência. Então atingiu lá, executou a operação de compra somente com o lucro da primeira operação. Vamos agora ao final dessa entrada que foi bem interessante. Instead of trying to help a brother, wanna take his G's, mistaking me for Bill Clinton, Mr. Bob Dole. You're too old to understand the way the game's so. You're lame, so I gotta hit you with the hot tracks. Once I'm released, I'm making millions, trying to top that. They wanna censor me, they'd rather see me in my cell. It's living hell, only a few of us a little tale. Now everybody talking about us, I ain't giving up the very one that taught us all to cuss. Come on, tell me how you want it. How you want it? I was raised as a youth. Tell the truth, I got the scoop on how to get a bulletproof. Sex busting off the roof, but when I was a teenager, mobile phone, sky pager, game rules, I'm living major. My adversaries is getting blurry. They paranoid of getting buried. One of us gon' see the cemetery. They wonder if my lifestyle's changed. And am I through with all the pain? Surviving in this game and still the same. I need to meet me at the strip club, bring a thong. Look how they seeking for that cash, once again it's on. I had no sympathy for those afraid of mystery. Come get with me, I promise passion and ecstasy. I'm alone, can I come over there tonight? Depend on me, the one to handle it and get it right. Your body is banging, baby, I love the way you're flowing. Time to give it to daddy, sugar, now tell me how you want it. Então tá finalizando essa operação, vocês observaram que o preço ele reagiu bastante de acordo com a nossa análise, favorecendo uma entradinha bem tranquila. Observaram que eu marquei a 38.2 aí, também era uma zona de confluência, bem interessante, priorizei o melhor ponto possível e consegui concluir uma operaçãozinha vitoriosa. Nesse caso, vocês podem notar que a 38.2 estava mais ou menos aqui, né? E quem comprou somente na 38.2 acabou sendo rompido. Esse candle bateu, quem comprou para a próxima vela acabou levando loss, infelizmente. Por isso que é interessante você trabalhar com as zonas de confluência e entender os melhores pontos para você se posicionar. Porque somente você entrar numa técnica específica, você pode ficar refém desses ruídos e acabar levando o rompimento que é desnecessário naquele momento, tá? Então aqui, ó, marcou o canalzinho expansivo, identificou uma regiãozinha de suporte um pouco mais atrás e espera o preço atingir lá para você executar uma boa operação, pegando uma melhor taxa e outras coisas ali, né? Outros detalhes, tomar uma decisão melhor na sua operação, beleza? Então esse daqui foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja um inscrito. Tamo junto, até mais, falou!